ou boa noite, né? Dependendo da hora que eles vão ver esse vídeo. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os assuntos que a gente tem visto, né, nesses vídeos até então. E a gente vai fazer um resumo das informações básicas e principais de que a gente viu até aqui, tá bem? Então, para começar, a gente vai falar sobre a formação do espaço brasileiro. A gente falou sobre as grandes transições que se teve no espaço brasileiro, né? Começando lá, os portugueses, espanhóis vieram até aqui, e essa transição. Então, nesse capítulo, a gente viu essas grandes transições, principalmente social e política. Por que social e política? Porque foi preciso ser feita uma nova reorganização, tanto na política quanto na sociedade. Na forma como eles tinham de conviver, de trabalhar, de comercializar e se organizar politicamente. Então, essas grandes transformações foram muito importantes para a formação do espaço brasileiro. E a gente vai ver isso com a solidificação da burguesia. Lembra que eu falei que aconteceu o quê? Nesse período se teve uma trégua entre epidemias, entre guerras, então eles puderam produzir mais. Então, com essa produção maior do comércio, eles tiveram aquelas feiras livres que eles produziam, né? Eles produziam nas suas casas, e aquilo que sobrava eles iam vender em feira livre, que foi onde começou essa questão das feiras livres. E a burguesia era o quê? Eram comerciantes que ele tinha um espaço maior dentro da burguesia, da nobreza, né? Eles tinham um espaço. Então, esses comerciantes, em determinado momento, eles emprestavam dinheiro. Então, o termo burguesia, eram justamente esses empréstimos que eram feitos. E essa solidificação da burguesia foi muito importante para essa formação do espaço brasileiro, tá bem? Aí depois a gente viu o desenvolvimento urbano e a maior produção, que foi o que eu acabei de falar. Como eles não passaram um bom tempo sem essa questão de epidemia, de guerras, e eles puderam se fortificar, então a produção aumentou. Então, consequentemente, quando a produção aumenta, quando o crescimento populacional, como está aqui, quando se tem essa junção dos dois aqui, do crescimento populacional e do aumento de produção, a gente vai ter um desenvolvimento urbano. Porque se eu tenho dentro de uma cidade um número de pessoas e esse número ele vai crescendo, então consequentemente eu vou ter que ter mais casas, mais moradias, mais trabalhos, mais infraestrutura, mais desenvolvimento para aquele momento ali. Então o setor urbano, aquela cidade, ela vai ter que se readequar para que aquelas pessoas possam viver ali, porque a população está crescendo muito rápido. Então, isso que acontece. Quando tem um crescimento muito rápido na população, digamos que nem Rio de Janeiro, o que foi feito? E esse crescimento muito rápido foi feito as construções das favelas, porque como não se tinha espaço, nem as pessoas tinham dinheiro suficiente para viver na parte nobre, vamos dizer assim, daquela região, foi-se construídas as favelas. Então, para exemplificar esse momento aqui, o que aconteceu? Esse aceleramento da produção, do crescimento populacional, fez com que tivesse um desenvolvimento urbano. Então, a parte urbana teve que se desenvolver, porque também teve muita deslocação das pessoas que moravam no setor agrícola para a parte urbana, que era as cidades, as grandes metrópoles da época, tá bem? Aí depois aqui, a chegada dos europeus, que é justamente quando a gente vai falar lá do Tratado, Tordesilhas. Lembra que foi dividido entre a parte que Portugal poderia explorar e a parte que a Espanha poderia explorar, os espanhóis. E lembra que foi criada as capitanias hereditárias, justamente por conta disso. Lembra que os portugueses estavam com medo que os espanhóis viessem tomar a parte dele, no caso, quando eles descobriram o Brasil aqui. Então, eles, com esse medo, eles fizeram essas capitanias hereditárias, onde eles dividiram flechas de terra, e eles iam dar aos burgueses, as pessoas que eles tinham uma confiança para que pudesse povoar, que pudesse morar, que pudesse cultivar ali, e com isso garantir aquela terra para Portugal. Então, tudo isso foi muito importante para a formação do espaço geográfico brasileiro. E dentro disso, depois da divisão dos espanhóis e portugueses das terras brasileiras, a gente viu que a produção foi necessária. E essa produção ela vai ser baseada primeiramente na exportação do pau-brasil e em outras exportações que eles foram começando a cultivar aqui dentro do Brasil, foram começando a tirar as riquezas do pau-brasil e do Brasil que tinham aqui. Depois a gente viu que
O cultivo de cana-de-açúcar foi muito importante, principalmente nessa parte do Nordeste, né, para que o Brasil, que Portugal, que a gente era colônia de Portugal, que Portugal viesse a lucrar com o território brasileiro. Depois do cultivo da cana-de-açúcar vieram as sociedades mineradoras, que foi onde foram descobrindo os ouros, as terras que tinham minerais, que tinham ouros. Então foi feita toda essa febre, né, Minas Gerais, aquela febre do ouro, essa busca por riquezas. Então, depois disso, veio a borracha lá na Amazônia. Então, a importância da borracha, em determinado momento, o Brasil ele era o maior produtor, só que aí foi uma produção que não foi um minério, né, um elemento que não durou muito tempo, porque outros países pegaram e começaram a cultivar também a extração da borracha, começaram a fazer a extração da borracha, então não foi algo muito lucrativo por muito tempo no Brasil. Mas o Brasil ele sempre teve algo a extrair e trazer riquezas para a colônia de Portugal, tá bem? Então a gente viu tudo isso na formação do espaço brasileiro. Depois disso, a gente vai ver um pouquinho da formação da população brasileira. A gente sabe que a população brasileira é uma população miscigenada, que tem a composição de índios, brancos e negros, que é a base. Depois disso, a gente vai ver que vai vir espanhóis, italianos, franceses, alemães, asiáticos, mas a base são os índios, que quando chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam, e depois, quando a gente vai ver que os índios vão sofrer, vão tentar lutar, enfim, eles vão acontecer a questão do genocídio, que é justamente eles tirarem toda a questão da cultura, eles quererem catequizar os índios, eles quererem alfabetizar os índios. Então, com tudo isso, depois, quando os índios não conseguem mais trabalhar, fazer o cultivo, fazer o que os portugueses precisavam para extrair as riquezas do Brasil, eles trazem da África os negros. Vai passar todo o tempo de escravidão, como a gente viu, mas a gente sabe que o nosso país é um país miscigenado e a base dessa população brasileira, dessa mistura de povos, os índios, os brancos e os negros. Aí com isso também a gente viu na população brasileira a desigualdade social, que é justamente, principalmente nesse tempo de escravidão, a gente via toda essa desigualdade social, tudo que a gente viveu e que a gente vive até hoje, principalmente essa questão de racismo. Mais uma vez, a gente vê aí nas mídias exemplos, né, de racismo e protesto contra isso, que é inadmissível em pleno século XXI, mas a gente vê até hoje. Então isso tudo é consequência dessa época também, porque quando a gente vem falar de racismo, de intolerância, de desigualdade, a gente vem falar de tudo isso que a gente viveu lá atrás também, que vem se perdurando até hoje, tá bem? Aí a gente vai ver também a contribuição. Quando se fala de contribuição, a gente vai falar de contribuição o quê? Cultural, da contribuição religiosa, da contribuição social que esses povos trouxeram para o nosso país. Então, para a gente ter a construção e a personalidade que a gente tem hoje brasileira, isso tudo traz um pouquinho da cultura indígena, da cultura negra, da cultura dos espanhóis, dos europeus. Então, toda a mistura que a gente tem, né, de cultura, de religião, de influências, é essa contribuição que cada cultura vai trazer para o nosso país. Aí depois disso a gente viu também a questão nesse contexto de imigração e emigração. Lembra que a gente fez aquele esqueminha de imigrar, né? É a mesma coisa que eu disser que eu vou importar e exportar, né? Quando eu trago algo do Brasil, a pessoa que está lá, se eu estou no Brasil e eu vou para os Estados Unidos, eu sou imigrante, porque eu estou saindo do meu país e estou indo para outro, e eu sou emigrante, porque eu estou entrando em outro país. Lembra que a gente falou muito disso? Do imigrar e o emigrar, né? Imigrar, porque eu estou eu estou saindo do meu país e indo para outro, e o emigrar porque eu estou entrando em outro país. Então a gente viu muito isso no outro vídeo, falando sobre a imigração e essa importância da imigração, principalmente se teve muita a imigração interna e a imigração externa. A imigração interna quando eu vou de uma região para outra, quando eu saio daqui
de Alagoas e vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, vou para Salvador. Então, eu estou imigrando dentro do meu próprio país. Quando eu faço essa imigração externa, eu estou saindo de um país para o outro. Então, tudo isso a gente viu também essa questão e da importância da imigração, que a gente viu que acontecia períodos de imigração muito forte, quando, por exemplo, foi necessário a extração da cana-de-açúcar aqui para o Nordeste, quando se teve a febre do ouro, que muitas pessoas foram para os estados de Minas Gerais, como muitas pessoas também foram para São Paulo e sempre vão com essa esperança de uma vida melhor, de uma melhoria de vida. Então, em determinados momentos da nossa história, da nossa construção, se teve uma imigração muito forte, uma imigração interna de um estado para o outro, de uma região para a outra, tá bem? Aí depois disso a gente vai ver que vai depender da expulsão e da atração. Expulsão quais os fatores negativos que fazem eu sair do local que eu estou para ir para outro. Normalmente, intolerância, guerras, conflitos religiosos e políticos, questões naturais de seca, de enchentes, de desastres naturais, falta de desemprego, intolerância religiosa, muitas coisas, né, que fazem com que a pessoa saia de uma região para ir buscar melhoria em outras. E da atração, muitas vezes a expectativa de vida, melhor emprego, melhores condições de vida, faz com que eu saia para ter uma melhoria, né? Eu vou sair daqui e vou trabalhar fora, então vou ter uma melhor condição, um melhor emprego, uma melhor colocação. Então, esses termos que vai fazer com que a maioria das pessoas saiam de um lugar para o outro. E também tem a imigração quando a pessoa sai do eixo rural para ir para a parte urbana de alguma cidade, né? Ou quando a gente sai da parte urbana também vai para voltar para o eixo rural. Então tudo isso também é questões e coisas que a gente viu sobre a imigração e a imigração, tá bem? Então isso tudo está voltado dentro da população brasileira. Quem é a população brasileira? Como foi feito esse deslocamento de população? Por que foi necessário esse deslocamento? Então tudo isso a gente viu nesse capítulo. Depois, passando sobre a população brasileira, a gente viu os indicadores sociais, que eu falei para vocês que, para que a gente identifique um país, se ele está se desenvolvendo ou não, para que os órgãos que são responsáveis pelo desenvolvimento e fiscalizar esses países, eles verifiquem se o país já desenvolvendo ou não, eu preciso dos indicadores sociais. E esses indicadores sociais vai começar com natalidade e mortalidade. A natalidade é o número de crianças que nascem, mortalidade o número de crianças que morrem. E por que essa taxa é tão importante? Porque eu vou saber o número de crianças que vão nascer e morrer até 1, 2 anos, mais ou menos. E com isso eu vou saber se esse país está dando a assistência adequada para as mães, né, no pré-natal, se está tendo uma condição de saneamento básico, como a gente vai ver aqui, acesso à água e esgoto, que isso também vai influenciar a saúde. Então isso é uma taxa muito importante para um indicador social. Aí depois, junto com ele, o número de filhos por mulher, que isso vai identificar o quê? A sociedade, cada vez mais que a mulher está ingressada no mercado de trabalho, nos estudos, quanto mais uma formação ela tiver, quanto maior for a sua formação, menor vai ser o seu número de filhos. Então a gente começa a identificar, os pesquisadores começaram a identificar isso. Quanto mais formada era o grau, quanto mais era a graduação da mulher, quanto mais ela estava ingressada no mercado de trabalho e no mercado profissional, menos filhos ela tinha. Aí vamos lá, expectativa de vida que a gente viu que com o tempo foi aumentando, né, comparado ao que os nossos pais tinham e que a gente tem hoje, é uma expectativa de vida maior, e isso é um ponto positivo para um país que ele está em desenvolvimento ou se ele é desenvolvido. Educação, onde se falou que é um dos índices importantíssimos e mais impactante, vou dizer assim, para que um país ele venha a ser desenvolvido ou não, porque quanto mais pessoas eu tiver preparada, formada e buscando cada vez mais um grau de educação muito grande dentro do país, eu vou saber que o país é desenvolvido, porque vai ter pessoas capacitadas para trabalhar em todos os determinados lugares que for preciso, tá bem?
Aí depois eu vou ter acesso à água e a esgoto, que é o básico, porque se não se tem um básico para que a população sobreviva, então já está errado por aí, né? Então acesso à água e esgoto é muito importante, tanto é com a questão social e de saúde também. Desigualdade social, quanto maior for a desigualdade social, menos desenvolvido é o país, né? Então, quando eu tenho um país que ele tem uma desigualdade social muito grande, então eu vou ver já de cara que ele tem muitos problemas dentre os outros que foi citado. E algo muito importante que é a diferença de renda entre brancos e negros, que foi o que a gente falou no outro vídeo, que é inadmissível em pleno século XXI eu ser a minha colocação no mercado de trabalho ou o meu rendimento que eu ganho vai determinar a partir da cor da minha pele. Isso não existe, né? Não é a cor da minha pele que vai dizer a minha capacidade de trabalho profissional. Então, dentro de um país, quando eu tenho essa diferença de renda entre negros e brancos, ou entre homens e mulheres, eu já começo a ver que tem coisas muito erradas a serem consertadas. Então, é um dos indicadores importantíssimos também sociais, tá bem? Aí, depois disso, a gente trouxe para vocês também os indicadores socioeconômicos, que estão ligados aqui nos indicadores sociais? Sim. E eles são muito importantes, que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que ele é escalado entre 3 partes. O nominal, que é justamente tudo que é arrecadado durante um ano dentro de um país. Aí tem a renda per capita, que o PIB nominal é o quê? É o que eu arrecado durante todo um ano, vamos dizer assim, durante um país. E a renda per capita é justamente esse arrecadamento que eu faço dividido pelo número de habitantes. A gente sabe que, lógico, que vai ter desigualdade aí, que nem todo mundo vai ganhar igualmente, mas na teoria, vamos dizer assim, seria assim: o BIP é o número, o que eu arrecado durante todo um ano e eu divido pelo número de população, então eu vou ter a minha renda per capita. E depois disso, o PPC, que é a paridade de poder de compra, o poder de compra que a minha sociedade tem, né? O quanto a sociedade está podendo comprar, está tendo esse poder de compra. Aqui no Brasil a gente tem a questão da linha de créditos, né? Os cartões de créditos que facilitam que os cidadãos hoje tenham mais poder de compra, tenham mais condições de comprar. Em outros países isso não existe, mas cada um vai se organizar economicamente da forma que achar melhor e que a sociedade consegue se desenvolver, tá bem? Então, o PPC, esse poder de compra justamente que os países vão ter que ver ou que trabalhar ou como eles acham melhor de se trabalhar, tá bem? Aí tem o PNB, que é, no caso, o que se produz nacionalmente dentro do seu território. Então, o quanto eu estou produzindo, a minha produção dentro do meu território brasileiro, as coisas que trazem, porque eu produzo, porque eu trago a renda para o meu país. Então, isso vai estar dentro do PNB, tá bem? Aí, dentro disso também vai ter o Gini, que é onde vai se trazer a arrecadação, a desigualdade de arrecadação por pessoa, né? O quanto cada pessoa está ganhando. Então, se tem um piso, né, base, que é o salário mínimo, mas aí a desigualdade desse salário mínimo. Será que todo mundo realmente recebe o salário mínimo, recebe mais, recebe menos? Entre essa desigualdade entre as rendas por pessoa, né, que vai fazer com que o Gini verifique isso. Também. E dentro desses indicadores sociais, para que também seja, que é muito importante dentro do indicador social e econômico, é a taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida e a taxa de desemprego. Esses 3 também é muito importante para que dentro do setor econômico eu verifique e eu veja como é que está o andamento do país, como é que está o desenvolvimento do país nessa questão, tá bem? Então, para que a gente resuma de uma forma mais breve, foram esses fatores principais que a gente viu desses quatro capítulos e o quanto um é a evolução do outro, o quanto um é importante para que a gente entenda melhor, a gente precisa ter essa sequência, tá bem? Qualquer coisa, vê os vídeos anteriores para que vocês vejam de uma forma mais detalhada, tá? Dá uma lida no livro também e qualquer coisa, outra dúvida é só perguntar, tá bem?